Olá, galera jovem do Brasil e de todas as nações que estão nesse momento acompanhando esse primeiro congresso 100% online da Igreja de Deus. Quero parabenizar o pastor André por essa iniciativa extraordinária que com certeza trará muitos frutos para o Brasil e para as nações. Escolhi um lugar muito especial aqui, um lugar que sempre que podemos, que o clima nos permite, e agora estamos aqui em plena primavera na Bélgica. Pode observar que estou muito à vontade aqui num lugar que normalmente, pelo menos 8 meses no ano, é muito frio. É um lugar aqui onde trazemos os nossos filhos para brincar de vez em quando, e a minha esposa hoje está sendo a cameraman, a Gesana está atrás da câmera gravando, filmando aqui essa pequena palavra que vou deixar com você. Eu quero desejar a você que está participando desse congresso que você seja muito abençoado, despertado para grandes coisas e que Deus venha fazer de você um ganhador de almas e uma pessoa que vai pisar ou enviar missionários até os confins da terra. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante que com certeza é muito relevante para a juventude da nossa geração. Vou falar sobre o perigo da ignorância. Conta-se que 3 cegos foram questionados e a mesma pergunta foi feita para os 3. E a pergunta era a seguinte: defina para nós o que é um elefante. E cada um deles tinha que tocar no elefante e dar então a definição do que eles entenderam através da experiência deles, do conhecimento que eles adquiriram, o que seria um elefante. O primeiro cego toca na tromba do elefante e ele diz o seguinte: é muito fácil, o elefante é uma cobra. De repente o segundo cego toca a pata do elefante e ele chega à seguinte conclusão: o elefante é uma árvore, porque a pata do elefante, para ele, naquela experiência que ele teve, passando a mão ali naquele lugar rugoso, chegava a ser, talvez, na concepção dele, uma árvore. O terceiro cego também teve uma experiência, e o conhecimento que ele adquiriu foi o seguinte: ele tocou as costas do elefante e ele disse: é muito fácil, é uma pedra, lugar muito sólido, duro, firme. Ele disse: é uma pedra. O que isso tem a ver comigo e com você e com os jovens de hoje? A experiência que eles tiveram definiu para eles o que seria o elefante. Da mesma forma, para mim e para você hoje, o que definirá Deus e os projetos de Deus para a nossa vida vai ser baseado no conhecimento que nós temos de Deus e na experiência que nós adquirimos através desse conhecimento. O que vem a ser então o perigo da ignorância? O perigo da ignorância nada mais, nada menos é do que o perigo da falta ou da ausência de conhecimento. E que conhecimento é esse que eu quero falar com você hoje? Hoje nós percebemos ao redor do mundo, por onde temos passado, mas principalmente no Brasil, quando viajamos pelo Brasil, percebemos às vezes uma vontade e uma força muito grande de potencial que existe em cada jovem, mas ao mesmo tempo eu percebo que falta um conhecimento mais profundo de quem realmente é Deus para nós e qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Na palavra de Deus nós encontramos no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 7, um texto de Salomão que diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Com tudo o que você tem, adquire, pois, o conhecimento. Esse conhecimento é o que vai marcar e definir a minha história e a sua história como servos de Deus aqui na terra. Independente de onde nós vivemos, é o conhecimento que vai nos fazer vencer em qualquer área da vida. A Bíblia chega a dizer, no livro de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos conhecer a verdade, ter o conhecimento acerca da verdade, e simplesmente essa verdade vai nos libertar de qualquer situação. E o que seria essa sabedoria, esse conhecimento que Salomão está falando no livro de Provérbios? Se fôssemos definir aqui hoje o que seria a sabedoria, eu daria uma definição muito simples.
Sabedoria seria nada mais, nada menos do que o conhecimento colocado em prática. E para melhor entender isso, quero explicar da seguinte forma. Suponhamos que exista um médico, e esse médico ele tem uma especialidade que trata os pulmões, um pulmonologista. Esse médico ele tem o conhecimento de que o cigarro, a nicotina, prejudica a saúde de qualquer indivíduo ao ponto de causar a morte de qualquer ser humano. Mas esse médico, no entanto, fuma. O que isso significa? Significa que esse médico ele tem o conhecimento, mas também não tem sabedoria. Falta de sabedoria nada mais, nada menos é do que um conhecimento que nós temos e nunca colocamos ele em prática. Se eu e você temos o conhecimento do que nós devemos fazer e não fazemos, nós faltamos com sabedoria. Mas o conhecimento ele é mais profundo do que isso. Se nós olharmos na Bíblia, de Gênesis até o livro de Apocalipse, nós vamos entender que o conhecimento é fundamental para nós realizarmos qualquer tarefa que nos foi confiada pelo Senhor Jesus. E uma das tarefas que eu e você sabemos que foi confiada a nós é a tarefa de ir por todas as nações da terra e pregar o Evangelho a toda criatura. Fazer discípulos de todas as nações. No livro de Gênesis, nós percebemos e podemos entender um pouco mais acerca do conhecimento do qual Salomão falou. O texto começa dizendo assim, no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esses dois versículos levam-nos a pensar um pouco mais. Observe bem que o versículo 1 diz que Deus cria os céus e a terra e ponto final. O versículo 2 já começa mostrando uma série de situações que, para eu e você que conhecemos sobre os atributos de Deus, entendemos que não tem muito a ver com aquilo que faz referência a Deus. Tem pelo menos três informações importantes nesse texto que nos mostra o que não combina muito com Deus, com quem é Deus, a essência de quem é Deus. A primeira informação diz que a terra estava sem forma, fora de ordem, as coisas fora de lugar. A segunda diz que estava vazia, o que significa nesse texto literalmente em total caos. Tudo destruído. Isso também não faz referência ao que Deus faz. A Bíblia diz que Deus é perfeito, tudo que Deus faz é perfeito, no tempo de Deus tudo é perfeito. E Deus é um Deus de ordem, de decência. Nós percebemos que esse texto está dando outra informação também, dizendo que havia trevas. A Bíblia diz no primeiro livro de João que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Isso mostra para mim e para você que esse texto também está nos mostrando uma incongruência, uma falta de coerência com aquilo que nós percebemos que Deus faz. Então, para mim e para você, e segundo muitos estudiosos hoje, ao redor do mundo, grandes defensores da teologia bíblica, nós percebemos que há uma teoria por aí que diz que entre o versículo 1 e o versículo 2, algo aconteceu na história. O livro de Ezequiel poderia narrar muito bem o que aconteceu, que foi a queda de Lúcifer entre o versículo 1 e o versículo 2. E nós percebemos que o que tem no versículo 2 foi consequência daquilo que a queda de Lúcifer provocou na terra. Interessante que o versículo 2 diz assim que o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. Ainda que o Espírito Santo de Deus esteja em um lugar, ele não fará nada até que o que está no versículo 3 aconteça. E a Bíblia diz que no versículo 3 que e disse Deus, Deus liberou algo, a palavra revelada de Deus foi liberada. E a Bíblia diz que quando o versículo 3 diz e disse Deus, haja luz, o que houve? Luz. Quando a palavra de Deus revelada é liberada, acontece exatamente aquilo que ela está determinada a fazer. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, sem se cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Então esse texto está dizendo que quando a palavra foi liberada, o Espírito de Deus começou a mover-se
e as coisas vão mudar completamente. Você continua lendo o texto de Gênesis capítulo 1, você vai verificar que tudo que estava fora de ordem, tudo que estava deslocado, tudo que estava desorganizado, começou-se a colocar no lugar. O firmamento, as águas, os céus, as plantas, a vegetação, os animais, tudo que não sabia o propósito pelo qual havia sido criado, começou a entender o propósito da criação. É interessante que quando Deus disse e haja luz, essa palavra luz seria melhor traduzida por conhecimento. E não é a luz solar, como eu e você talvez já pensamos, porque o sol só foi criado a partir do versículo 14. Nós percebemos que essa palavra luz no Antigo Testamento, ela é sempre melhor descrita como conhecimento, da mesma forma que trevas é conhecido também por ignorância. O que levaria a pessoa a não cumprir ou não fazer tudo o que deve ser feito para que os projetos de Deus se cumpram na vida dessas pessoas? Em primeiro lugar seria a falta de conhecimento. Conhecimento que faz as pessoas saírem do lugar errado e ir para o lugar certo, que faz as coisas que estão fora do lugar se colocar no lugar certo, as coisas que estão em desordem se colocar novamente em ordem. O que aconteceu nesse texto de Gênesis foi simplesmente isso. A palavra luz, que significa conhecimento, simplesmente abriu o entendimento de toda a criação para o propósito pelo qual tudo foi criado. Eu e você nunca conseguiremos exercer o chamado de Deus nas nossas vidas, cumprir com o chamado de Deus para as nossas vidas, sem adquirir esse conhecimento da parte de Deus. Eu quero aqui abrir um parênteses para dizer que o conhecimento ele é extremamente importante, mas ele não terá também poder nenhum se não for feito na dependência total do Espírito de Deus. Quando você tiver o Espírito de Deus dirigindo a sua vida e você adquirir o conhecimento necessário, que será usado como instrumento poderoso nas mãos de Deus, você será uma dinamite nas mãos de Deus, uma bomba nuclear. O que Deus quiser fazer com você, Ele fará. Nada vai impedir. Eu e você precisamos simplesmente receber esse conhecimento verdadeiro, que também pode se tornar muito perigoso na ausência dele. Isso está muito bem descrito na Bíblia, no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que diz para mim e para você: o meu povo está perecendo ou está morrendo, por quê? Porque lhes falta unção. Claro que não. Porque lhes falta finanças. Também não. Isso é um dos problemas mais sérios que nós missionários enfrentamos no campo missionário hoje, mas não é isso que vai fazer com que o projeto de Deus não se cumpra. A Bíblia está dizendo claramente qual é o maior problema que destrói qualquer pessoa. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento, que significa, em outras palavras, a ausência da ignorância. Eu gostaria de ler com você exatamente o que o texto está dizendo, porque ele não fala só isso que eu disse sobre o conhecimento e a falta dele que traz destruição. Observe bem o que o texto diz. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Observe que a Bíblia está dando aqui alguns detalhes importantes para nós acerca do perigo da ignorância. Porque tu, sacerdote, e sacerdote aqui significa eu e você, na nova aliança, todos fomos feitos sacerdotes. Na antiga aliança nós sabemos que simplesmente uma pessoa, durante um ano inteiro, tinha condições de ir até Deus representando o povo e da mesma forma ir diante do povo representando Deus. Hoje, na nova aliança, eu e você, todos nós cristãos que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, somos chamados de sacerdotes. Somos representantes diante de Deus e somos representantes de Deus diante dos homens. Nós percebemos que esse sacerdócio traz uma responsabilidade. E Deus está dizendo que quando nós rejeitamos o conhecimento, o que acontece? Ele vai fazer com que nós não sejamos mais sacerdotes diante dele. Em outras palavras, Deus está dizendo que não vai nos usar como poderia nos usar. E por que Deus não pode nos usar ou não irá nos usar da forma que Ele gostaria?
Em primeiro lugar, porque o texto mesmo está dizendo, nós, os sacerdotes, rejeitamos o conhecimento. Como que nós rejeitamos? Bom, é muito simples, nós só podemos rejeitar aquilo que nos foi dado como opção. O conhecimento, para mim e para você, é opcional, sempre será opcional. A Bíblia diz que nós precisamos conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Isso aplica-se para qualquer área da nossa vida. Tanto para o ministério, e você jovem hoje tem tudo diante de você, você pode escolher optar por adquirir o conhecimento verdadeiro, puro, ou você pode optar por rejeitar esse conhecimento. E a Bíblia está dizendo que porque rejeitamos o conhecimento, Deus também não pode nos fazer sacerdotes diante dele, ou seja, não pode nos usar da forma que ele gostaria de nos usar. E a Bíblia também está dizendo que porque nós nos esquecemos da lei do nosso Deus, ou seja, não fazemos uso daquilo que foi disponibilizado para nós, e eu e você, jovem hoje, temos tudo nas nossas mãos como em nenhuma outra geração aconteceu. Podemos ter qualquer versão de Bíblia que nós quisermos, no nosso smartphone, no nosso tablet, no nosso computador, em qualquer lugar da sua casa você pode ler a Bíblia na versão que você quiser, no idioma que você quiser, e você também pode ter uma enciclopédia na sua Bíblia, no seu iPad, no seu computador, você pode ter dicionários, livros, pode ter milhares de livros em um pequeno aparelho que você talvez tenha agora na sua mão. Talvez você está assistindo esse vídeo através de um dos seus telefones e você pode perceber a quantidade imensa de materiais que você tem na sua mão que você pode fazer uso hoje. E você, jovem, pode se encher do conhecimento da graça de Deus para que Deus te use de forma poderosa e abundante. Agora Deus está dizendo que porque nós rejeitamos, Ele não vai nos usar da forma que gostaria ou que poderia usar. E não só isso, mas a Bíblia também está dizendo que porque nós nos esquecemos da lei do nosso Deus, não fizemos uso daquilo que nós podemos ter, a Bíblia diz que Ele também vai se esquecer dos nossos filhos. O que isso significa? Isso significa que a ignorância, ela é genética. A ignorância, ela é geracional, ela é transferível, ela é hereditária, ela pode ser transferida de uma geração para outra. Eu e você podemos transferir a ignorância para os nossos filhos. E isso, para nós que somos bons em matemática, não é? É muito fácil fazer essa conta. Se você ensina tudo que você sabe, se você não sabe nada, ensina tudo que você sabe para os seus filhos, o que eles vão aprender? Você sabe muito bem a resposta, nada. E isso, infelizmente, é o que nós vemos hoje em muitos lugares. Vemos pessoas que conhecem muitos acerca do futebol, por exemplo, no Brasil principalmente, onde nós sempre ouvimos falar que o Brasil é o país do futebol, agora vai começar a Copa, e nós sabemos que muitas pessoas conhecem o nome de todos os jogadores, de todas as seleções que vão participar. Mas se perguntássemos qual seria o nome dos 12 apóstolos que Jesus escolheu, será que nós teríamos a resposta imediatamente? Se perguntássemos qual seria o nome das 12 tribos de Israel, que resposta daríamos para essa pergunta? Ou outras perguntas mais? Nós talvez não teríamos tanta resposta como temos hoje para muitos outros assuntos. E infelizmente, nós não estamos fazendo uso da forma que gostaríamos de fazer, que poderíamos fazer, melhor dizendo, e limitamos o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Quando nós observarmos na Bíblia as pessoas que Deus usou, se você já fez essa pequena observação, você vai chegar a uma conclusão muito interessante. Deus está pronto para usar todas as ferramentas que Ele mesmo já colocou nas nossas mãos. E eu te garanto que você tem muitas ferramentas hoje. No Novo Testamento, quando Jesus enviou o Consolador, o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, Deus colocou de uma forma tremenda na vida de cada pessoa um potencial, ou despertou o potencial que já estava nessas pessoas. E nós vemos, por exemplo, que em Jerusalém, alguém que fazia parte dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, foi usado poderosamente. Quem foi essa pessoa? Nós sabemos que Pedro foi o apóstolo que se levantou no dia de Pentecostes, pregando com ousadia aquilo que Jesus Cristo tinha dado como mandamento: ide
portanto, e pregar o evangelho a toda criatura. Pedro se levanta e no primeiro sermão dele ganha 3 almas para Jesus. Depois, em seguida, 5.000 almas. E nós vemos que ele se destacou muito ali em Jerusalém. A Bíblia diz que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E aí era para eles continuarem fazendo o quê? Ir por todos os lugares, Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Mas Pedro ficou limitado. Pode observar que Pedro se destacou muito em Jerusalém, mas quando deveria avançar, que o evangelho deveria continuar indo até aos confins da terra, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: Pedro sabia muito sobre pescaria. Ele se destacou muito em Jerusalém, porque ele era um pescador ali. Lembra-se que Jesus havia dito que faria de Pedro um pescador de homens, porque a profissão dele era pescador. Mas quando Deus quis realmente levar até os lugares remotos da terra, às grandes nações, aos povos e nações onde tinham pessoas mais poderosas, como por exemplo em Roma, a Bíblia diz que Deus tem que levantar um outro homem que está mais preparado. E quem que ele levanta? Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo foi um homem extremamente preparado, ele tinha conhecimento de muitas áreas, de ciências, filosofia, e ele era um homem mais instruído, mais preparado. Se eu e você quisermos hoje estudar qualquer doutrina das mais importantes para a igreja hoje, seja da expiação, reconciliação ou qualquer outra doutrina que nós tivéssemos que estudar hoje, teríamos que ler uma das epístolas paulinas. Por quê? Porque Paulo, o apóstolo, escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele se preparou e por causa dessa preparação e do coração dele, que estava na verdade buscando Deus o tempo todo, a Bíblia diz que Deus usou Paulo e fez Paulo um grande apóstolo e missionário dos gentios. Eu e você hoje temos todos os instrumentos nas nossas mãos, precisamos simplesmente adquirir esse conhecimento verdadeiro que nos levará a fazer prodígios para Deus na terra. Você hoje tem um privilégio muito grande de se tornar um instrumento de Deus, mudar a história da sua igreja, da sua cidade, do estado onde você vive, do Brasil e até mesmo das nações mais remotas da terra. O que você precisa fazer? Você precisa fazer uma coisa muito simples. Ter um comprometimento com a palavra de Deus de tal forma que você vai fazer com que a palavra de Deus seja o seu alimento diário. Você vai comer a palavra de Deus, beber a palavra de Deus, vai dormir com a palavra de Deus, acordar, caminhar, vai estudar a palavra de Deus, adquirir o conhecimento puro e verdadeiro da palavra de Deus. Em seguida, o Espírito Santo de Deus vai começar a dirigir você, porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio no coração. Você vai começar a transbordar de tal maneira que a palavra de Deus vai fluir da sua boca, vai mudar a sua linguagem. Tito 2:8 diz que a sua linguagem vai ser modificada, vai ser alterada. Isso tudo por causa do poder que existe na palavra de Deus. Eu quero deixar aqui com você então essa palavra, dizer para você que a ignorância é perigosa, mas em contrapartida o conhecimento pode revolucionar a sua história e deixar o seu nome na história da igreja aqui na face da terra. Deus abençoe você, parabéns mais uma vez ao pastor André e todos aqueles que estão participando desse congresso. Eu espero que em breve nós vamos ter milhares, centenas de milhares participando novamente do segundo congresso, que nós já estamos aí de olho nele. Deus abençoe, um abraço.